O cheiro de carne e cabelo queimados não saiu do meu nariz meses depois. Ele ainda me persegue. Uma nuvem fétida que se agarrou à minha memória como fuligem à lataria. Aquele hálito de inferno, a lembrança vívida de algo que não deveria existir, que desafiava a física e a sanidade. Meu nome é Rogério, tenho 29 anos, e o que vi na BR-316, entre Picos e Dom Expedito Lopes, no Piauí, numa madrugada fria de um ano desses, ainda me assombra, me congela aos ossos, me rouba o sono. Era para ser apenas mais uma entrega, uma jornada rotineira pela vastidão escura da rodovia. Um atraso burocrático me segurou, me prendeu na cidade até o crepúsculo se transformar em noite profunda, me empurrando para um turno que eu odiava, o das almas perdidas e dos sons silenciosos. O motor do meu Scania roncava constante, um consolo mecânico na escuridão que engolia tudo além dos meus faróis de LED, potentes, rasgando o veludo negro da madrugada. A boleia era meu refúgio, meu pequeno mundo blindado contra o vazio lá fora. Eu vinha tranquilo, mente divagando entre a próxima parada e o café que me esperava. A estrada se estendia monótona, quilômetros e quilômetros de asfalto sob um céu que não mostrava estrelas, apenas um manto pesado. Então, veio uma queda brusca de temperatura, instantânea, como se alguém tivesse aberto um freezer dentro da cabine. Não foi gradual, não foi o ar-condicionado falhando, foi um frio que picava a pele, que subia pela espinha, um gelo sobrenatural que não combinava com o calor do Piauí. Eu senti, cada pelo do meu braço se arrepiou, um alerta primitivo disparando em cada célula. Junto com o frio, veio o silêncio. Um silêncio que não era a ausência de som, mas uma espécie de abafamento ativo, denso, pesado. O ronco do motor, antes tão presente, pareceu se retrair, se apagar, como se uma almofada gigantesca tivesse sido jogada sobre ele. O ar dentro da cabine ficou rarefeito, pesado, difícil de respirar. Meus ouvidos zumbiam. Minha garganta secou, a adrenalina começou a bombear. Meus olhos percorreram o retrovisor, a estrada vazia, escura. Nada. O que estava acontecendo? Eu reduzi a velocidade, o pé instintivamente no freio, a sensação de que algo estava terrivelmente errado me dominando. A 120, 90, 70 quilômetros por hora. O silêncio persistia, o frio também. E então, eu vi, no horizonte, uma sombra distorcida. Não era uma sombra, era algo, uma forma. Ela começou a cruzar a rodovia, saindo do mato ralo à direita, em direção ao abismo da esquerda. Eu pisquei, a mente tentando processar, tentando encaixar aquilo em alguma categoria conhecida. Um animal grande, pensei, um cavalo talvez, mas o formato era errado, muito alongado. Conforme me aproximei, o que vi congelou meu sangue. Era uma criatura, sim, mas de carne e osso, eu duvidava. Tinha aproximadamente 3 metros de altura, talvez um pouco mais, uma figura esguia, magra de um jeito doentio, como se cada fibra de seu corpo tivesse sido esticada até o limite. Sua pele, se aquilo podia ser chamado de pele, era de um cinzento mortiço, opaco, sem brilho, quase absorvendo a pouca luz que ousava tocá-la. O mais aterrorizante, no entanto, eram as suas feições, ou a falta delas. Não havia nariz, não havia orelhas, apenas uma superfície lisa e acinzentada onde deveriam estar. Os olhos, os olhos. Eles não eram olhos, eram poços negros, vazios, abismos que pareciam sugar a luz, que olhavam para dentro, para o nada, ou para algo que eu não queria nem imaginar. Eles não brilhavam, não refletiam, eram apenas 2 furos escuros na massa cinzenta. A criatura atravessava a BR com passos lentos, mecânicos, quase coreografados, um pé após o outro, sem pressa, como se o tempo não existisse para ela, como se estivesse em outra dimensão de tempo e espaço. Cada movimento parecia calculado, sem emoção, sem vida. Eu estava hipnotizado, incapaz de tirar os olhos, a mente gritando para virar, para acelerar, para fugir, mas o corpo paralisado, testemunhando o impossível. Meus faróis de LED, tão poderosos, tão capazes de cortar a escuridão mais densa, agora pareciam inúteis.
A luz simplesmente atravessava a criatura. Não havia reflexo, não havia brilho em sua pele cinzenta. E pior, não havia sombra. A criatura se movia, mas a luz da minha frente passava por ela, projetando a sombra do mato atrás, mas nenhuma sombra própria. Era como se ela não tivesse consistência física para a luz, como se fosse um fantasma, uma miragem sólida, um erro na realidade. Ela terminou de atravessar. Um último passo mecânico e sumiu na escuridão densa do outro lado da estrada, dissolvendo-se na noite como névoa. Eu pisquei. A realidade lentamente retornando, o frio, o silêncio. O que foi aquilo? Eu não tinha respostas. Acelerei, o coração aos saltos, o corpo tremendo, suor frio escorrendo pela nuca. Eu precisava sair dali. Precisava de luz, de pessoas, precisava de algo real. A velocidade voltou, o ronco do motor retornou, mas o silêncio abafado e o frio anormal, eles ficaram grudados em mim. E o cheiro? Um cheiro insuportável tomou conta da cabine. Não era o cheiro do mato, não era o cheiro da estrada, era algo primordial, visceral, repugnante. Carne queimada, cabelo queimado. Um odor denso, oleoso, que impregnava o ar, que parecia entrar pelas narinas e se instalar no fundo da garganta. Eu abria janelas, o vento gelado da madrugada entrando, mas o fedor persistia, como se estivesse impregnado nos bancos, no teto, em mim. Dirigi por mais de 1 hora, em pânico silencioso, o cheiro me sufocando. Parei num posto de gasolina que ficava a muitos quilômetros dali, um oásis de luz e movimento. Eu precisava de café, precisava de ar fresco, precisava de alguém, qualquer um, para me dizer que aquilo não tinha sido real. Desci do caminhão, o ar da madrugada chicoteando meu rosto. Um frentista antigo, cabelos grisalhos e rosto marcado pelo tempo, se aproximou. Ele me olhou, um olhar que parecia ver além da minha confusão, que parecia familiarizado com o terror que eu exalava. "O senhor viu, não foi?" perguntou ele, a voz rouca, sem surpresa, quase com uma resignação cansada. Eu apenas acenei com a cabeça, incapaz de formar palavras, o cheiro de carne e cabelo queimados ainda pairando sobre mim, invisível, mas presente. "É o seco", disse ele, pigarreando, o olhar varrendo a escuridão da rodovia. Uma alma penada, ou entidade, ninguém sabe ao certo. Vaga por essas bandas, nessas madrugadas mais frias, buscando algo. Alguns dizem que ele leva a vida de quem o olha nos olhos. Outros dizem que ele deixa um aviso. Ele não explicou mais, não deu detalhes, apenas confirmou o meu medo mais profundo. Eu não estava louco. Eu tinha visto algo real, algo que tinha um nome, uma lenda que rondava aquelas paragens. Eu paguei pelo combustível, agradeci e parti, mas a BR-316 nunca mais seria a mesma para mim. Dias depois, ainda perturbado, resolvi fazer uma revisão no caminhão. O filtro de ar. Ao abri-lo, o que encontrei foi assustador. Uma fuligem preta, densa, oleosa, grudada nas fibras do filtro, com o mesmo cheiro inconfundível. O cheiro de carne e cabelo queimados. O cheiro daquela noite. Ele esteve ali. Ele me marcou. Ele não se foi. Minhas costas ardiam, um inferno invisível me consumindo por dentro, a carne em brasa sob o tecido grosso, lembrando-me daquele sussurro que jamais se cala. Meu nome é Orestes, e em 2019, eu estava numa fazenda isolada, mergulhada na poeira e no esquecimento do interior do Ceará. Era um trabalho simples, instalar uma bomba d'água, algo rotineiro para um técnico de sistemas hidráulicos como eu, uma tarefa mecânica que exigia concentração e precisão, nada mais. Mas não era um lugar comum, não mesmo. Ali perto, a poucos metros de onde eu cavava e conectava tubos, as ruínas de uma casa calcinada se erguiam, esqueléticas, vestígios de madeira e pedra que desafiavam o tempo. Era o que restou de um incêndio devastador, um desastre que consumiu tudo em 1987. E foi ali, naquelas brasas que viraram cinzas, que Dona Isolda, a mãe do proprietário da fazenda, encontrou seu fim trágico,
carbonizada, segundo os relatos, em uma agonia inimaginável. Os locais diziam, com vozes baixas e olhares carregados de temor, que a voz da falecida ainda ecoava por ali, um sussurro rouco e arrastado vindo do nada, logo atrás de quem ousasse se aproximar daquelas paredes vazias. Eu era cético, sempre fui. Minha vida era pautada por números, pela lógica implacável, pelo concreto e pelo palpável. Fantasmas, vozes do além, aparições espectrais, isso era material para contos de fadas infantis, para filmes de terror baratos, para mentes excessivamente impressionáveis ou para aqueles que buscam significado onde não há. Eu ria internamente de tais superstições, as considerava resquícios de uma era sem ciência, de ignorância e medo. Continuei meu trabalho, o sol inclemente do sertão castigava a pele, mas eu estava acostumado. O cheiro de terra molhada pelo orvalho matinal misturava-se ao mofo úmido e à fuligem seca que parecia impregnar cada molécula do ar vindo das ruínas. Um ruído aqui, uma sombra tremeluzindo na visão periférica ali, minha mente racional sempre encontrava uma explicação lógica, imediata. O vento sibilando entre as árvores secas, os galhos rangendo sob a força da brisa, a minha própria imaginação, cansada e estressada, brincando com as formas. Naquele primeiro dia, a tarde caía lenta e pesada, o sol baixando no horizonte, pintando o céu de tons alaranjados e violetas, mas sem diminuir a sensação abafada. Eu estava agachado, com o corpo curvado sobre a terra, ajustando uma conexão teimosa, concentrado nos meus parafusos, nas chaves inglesas, nas ferramentas que eram minhas companheiras leais. Um suor frio escorria pela testa, o cabelo grudado, a camisa de algodão já ensopada, grudada nas minhas costas. De repente, uma lufada de ar inexplicavelmente frio, gélido, me atingiu em cheio, mesmo sob o sol ainda morno, um contraste que arrepiou cada pelo do meu braço. Gelei, sim, gelei por inteiro. Meu corpo enrijeceu, os músculos se contraíram. E então, ouvi. Claro, nítido, inconfundível. Bem ali, logo atrás do meu ouvido direito, a poucos centímetros da minha pele. Orestes. Uma voz rouca, arrastada, áspera, como se viesse de uma garganta há muito tempo ressecada, de algo que não respirava o ar da vida há décadas. Não era um sussurro comum, era um chamado pesado, carregado de uma melancolia antiga e uma intenção sombria. Eu congelei. A chave de boca escorregou dos meus dedos dormentes, caindo com um baque surdo na terra batida. O barulho metálico ecoou por um breve instante no silêncio pesado e opressor do campo, um silêncio que parecia ter engolido todos os outros sons. Tentei me virar, mover um músculo sequer, mas meus membros não respondiam. Uma paralisia total tomou conta do meu corpo, da nuca aos calcanhares, um peso invisível me imobilizando. Meus olhos estavam fixos, arregalados, incapazes de desviar o olhar do ponto à minha frente, da terra sob minhas mãos. O pânico subiu pela garganta, um nó apertado, denso, me sufocando. Eu não conseguia gritar, não conseguia respirar fundo. E então veio o calor. Não o calor benigno do sol que eu conhecia, mas um calor infernal, intenso, escaldante, concentrado nas minhas costas, irradiando. Era como se eu estivesse postado bem de frente para um forno crematório, uma fornalha viva, ardente, a ponto de me consumir. A pele queimava, a sensação de ser assado vivo, lentamente, dolorosamente. E junto com o calor avassalador, veio o cheiro. O cheiro de queimado. Não era madeira em brasa, não era fumaça de incêndio florestal. Era carne. Pelo menos, era o que a minha mente apavorada, em meio ao horror e à confusão, processava. Um cheiro de algo orgânico se desfazendo em cinzas, um odor acre, metálico, nauseabundo, que impregnou minhas narinas e grudou na minha garganta. Durou apenas segundos, talvez um punhado de instantes, mas pareceu uma eternidade, um tempo suspenso no puro terror. Eu estava ali, em choque catatônico, imóvel, testemunha e vítima de algo inexplicável, algo que desafiava todas as minhas crenças. A voz, o calor insuportável, o cheiro nauseabundo, tudo real demais para ser apenas o fruto de uma imaginação cansada. Quando o terror diminuiu o suficiente para eu recuperar, aos poucos, o controle dos meus membros, virei bruscamente, com uma força repentina, um espasmo.
Nada. Apenas as ruínas silenciosas e fantasmagóricas, banhadas pela luz avermelhada e moribunda do pôr do sol, o vento sussurrando entre as paredes vazias e os escombros. Eu não dormi naquela noite, nem por um instante. A voz rouca ecoava na minha cabeça, uma gravação incessante. O cheiro de queimado persistia em minhas narinas, uma lembrança insidiosa e visceral. Cada ruído lá fora, cada estalo na madeira da casa onde eu estava alojado, era um potencial anúncio de sua volta. Relutei em voltar no dia seguinte, meu corpo estava exausto, meus nervos à flor da pele, tensos como cordas de violino prestes a se romper. Mas o trabalho precisava ser feito, era meu compromisso, e eu me forcei a ignorar o medo paralisante, a racionalizar o que havia acontecido. Fadiga extrema, estresse acumulado, uma alucinação isolada, qualquer coisa, qualquer explicação, por mais absurda que fosse, menos a verdade óbvia e aterrorizante que minha alma já havia aceitado. Voltei ao mesmo local, relutante, com cada passo sendo uma batalha contra o instinto de fuga. O sol já estava alto, queimando a pele exposta, implacável. Eu vestia roupas mais grossas, uma camisa de manga comprida e uma jaqueta leve, uma espécie de proteção ilusória, uma armadura frágil contra o inexplicável que eu temia. Eu me sentia um idiota por aquela precaução, por aquela tolice, mas a imagem daquele calor, daquele cheiro, era vívida demais, gravada na minha memória sensorial. Desta vez, eu estava atento, cada sombra projetada no chão, cada som distante quebrava o silêncio, cada brisa mais forte era um potencial gatilho para o meu pavor. O medo era um companheiro constante, uma pressão sufocante no peito, um nó na garganta. Tentei focar nas conexões dos tubos, nos canos que deveriam levar a água, na água que deveria subir daquele poço, buscando refúgio na rotina, na normalidade do trabalho. E então, aconteceu de novo. Mais abrupto, mais agressivo, sem avisos, sem prelúdios. Um sussurro, ainda mais próximo desta vez, gelando não apenas a pele, mas a alma inteira. Tá quente aqui atrás. A frase arrastada, quase um gemido, aterrorizante em sua simplicidade e em sua proximidade. E junto com as palavras, senti o hálito quente e fétido, com um cheiro de putrefação e fuligem, logo na minha nuca, soprando. O som de uma respiração dificultosa, ofegante, sibilante, um chiar angustiante como se alguém lutasse desesperadamente para inspirar e expirar, logo atrás de mim, tão perto que meus cabelos da nuca se eriçaram. A paralisia voltou, mais forte, mais opressora, uma âncora invisível me prendendo ao chão. Meus olhos esbugalhados tentavam desesperadamente focar em algo, qualquer coisa, mas a mente estava presa no horror que estava bem ali, às minhas costas, uma presença pesada, opressiva. Aquele cheiro de queimado retornou, sufocante, misturado a um odor rançoso, de morte antiga e decomposição. Eu sabia o que estava ali. Eu podia sentir sua presença maligna, sua intenção. Com um grito sufocado que mal conseguiu escapar da minha garganta apertada, uma explosão de adrenalina rompeu a paralisia. Lancei-me para a frente, tropeçando nos meus próprios pés, perdendo o equilíbrio, caindo e me levantando num só impulso, correndo sem olhar para trás, sem ousar virar a cabeça. Minhas pernas se moviam em um desespero cego, o coração martelando descontroladamente no peito, os pulmões queimando a cada inspiração forçada. Corri como nunca havia corrido antes na minha vida, o terror mais puro impulsionando cada fibra do meu ser, cada batida do meu sangue. Cheguei ao carro, tremendo incontrolavelmente, o corpo suado e frio ao mesmo tempo, em um paradoxo térmico. Dirigi para fora daquela fazenda, sem parar para nada, sem olhar para os retrovisores, temendo o que poderia ver. A voz ainda ecoava em meus ouvidos, a respiração sibilante parecia me seguir, colada ao para-choque traseiro do veículo. Quando finalmente parei, horas depois, numa cidadezinha distante, num posto de gasolina mal iluminado, minhas costas começaram a doer de verdade, uma dor que ignorara no pânico da fuga. Uma dor aguda, lancinante, pulsante. Com as mãos trêmulas, abri os botões da camisa, o suor grudado. O que vi me fez vomitar ali mesmo, na beira da estrada empoeirada. Marcas vermelhas escuras, bolhas se formando,
a pele em carne viva, queimaduras de primeiro grau. Reais. Apesar das roupas grossas que eu vestia, que deveriam ter oferecido alguma proteção. A imagem se gravou na minha mente, um carimbo de fogo, um lembrete físico e brutal do que aconteceu. Desde aquele dia fatídico, a paz se tornou uma memória distante, um luxo que não possuo mais. O cheiro de queimado, ora sutil, ora intensamente forte, aparece do nada, em qualquer lugar, me assombrando em todos os momentos, um fantasma olfativo. Em momentos de silêncio, quando a noite cai pesada e o mundo parece dormir, um zumbido estranho e persistente preenche meus ouvidos. Não é um zumbido comum, não é um tímpano irritado. É um zumbido que carrega o eco daquela voz, o sussurro da respiração dificultosa, o som de algo que se consome lentamente. Eu nunca mais voltei a Quixeramobim. Não consigo. O que aconteceu ali? Aquela presença maligna, aquela voz antiga, gravou-se em mim, em minha pele, em minha alma. Um fogo que nunca se apaga. O cheiro das flores de velório invadiu o carro, pesado, nauseante, e então o homem sumiu, evaporou no ar seco do sertão, sem deixar uma única pegada, me deixando ali, à beira do colapso, na mais absoluta escuridão, uma escuridão que parecia respirar ao meu redor. Meu nome é Clayton, e o que vou contar, com cada fibra do meu ser tremendo na lembrança, aconteceu comigo no interior do Ceará, em um ano que nunca mais esquecerei, em setembro de 2023, uma noite que virou pesadelo e que até hoje me assombra em cada sombra, em cada ruído. Eu sou técnico de fibra óptica e na minha profissão enfrento o tempo, a distância, a solidão das estradas em regiões que parecem esquecidas pelo tempo, onde o asfalto é um luxo e a poeira é companheira constante. Naquela noite fatídica, uma quarta-feira cinzenta que virou uma tela de horror, voltava de um serviço particularmente demorado e isolado, uma instalação em um sítio afastado, a muitos quilômetros da cidade mais próxima. Dirigia meu velho e fiel Fiat Uno, um guerreiro das estradas de terra, por uma via que serpenteava preguiçosamente perto de Potiretama, uma pequena localidade onde as histórias se misturam com a lenda. Era tarde, muito tarde mesmo, o tipo de hora em que a lua já se escondia por trás do horizonte distante e as estrelas pareciam gritar em um céu sem nuvens, 1 milhão de olhos frios observando a solidão da terra. O ponteiro do relógio no painel marcava algo perto das 2 da manhã. 2 da manhã. A escuridão era completa, um manto denso que parecia ter peso próprio, um cobertor sufocante jogado sobre o mundo. Não havia luzes de casas, nem postes, nem a menor indicação da presença humana por quilômetros. O motor do Uno, com seu zumbido constante, era o único som, a única prova de que eu não estava completamente à deriva no vazio. Minha visão se acostumou ao breu, aos contornos disformes das árvores retorcidas pelo vento e pela seca, às sombras alongadas e dançantes que a luz fraca, quase amarelada, dos meus faróis criava na vegetação rasteira. Eu cortei caminho, como sempre fazia, por uma encruzilhada que os locais conheciam como Curva do Angico. Muitos diziam ser um lugar amaldiçoado, um ponto de convergência para coisas que a razão não explica, onde o véu entre os mundos era mais fino, onde almas perdidas vagavam sem destino. Mas eu, Clayton, um homem de ciência, de fios e conexões lógicas, não dava ouvidos a superstições, a histórias de velhas. Não até aquela noite, não até o momento em que a realidade se desfez em pedaços diante dos meus próprios olhos. Foi ali, naquele ponto exato da curva, naquele silêncio sepulcral quebrado apenas pelo ronco suave e constante do meu motor, que o vi. Uma figura masculina, alta, esguia, parada na beira da estrada, sob a luz incerta e oscilante dos meus faróis. A imagem era nítida demais para ser uma ilusão de ótica, uma miragem da fadiga que já começava a pesar sobre minhas pálpebras. Era real, palpável, um ser humano em meio ao nada. Ele vestia roupas sociais brancas, antigas, de um corte que parecia ter saído de outro século, de uma época remota onde a elegância era definida por outros padrões. O tecido exalava uma limpeza impecável, quase irreal. Impecáveis demais para o ambiente empoeirado, para a sujeira que grudava em tudo na estrada de terra batida, que se infiltrava em cada fresta e dobra.
Não havia um único grão de poeira nas suas vestes alvas, nem uma mancha, nem um amassado. Era como se ele tivesse acabado de sair de um evento formal, de um salão iluminado, e não da beira de uma estrada esquecida no sertão. Eu friei instintivamente, o pé quase quebrando o pedal. O carro rangeu, os pneus arrastaram um pouco na terra solta, parando a poucos metros dele. Um arrepio me subiu pela espinha, um pressentimento frio, amargo, que gelou o estômago e apertou a garganta. Baixei o vidro do lado do motorista, com uma estranha mistura de curiosidade e uma apreensão que aumentava a cada segundo. Ele se aproximou lentamente da janela aberta, seus passos não faziam som na terra, não levantavam poeira, como se seus pés não tocassem o chão. Sua figura, emoldurada pela noite e pela luz fraca do meu farol, parecia quase etérea, fantasmagórica, um vulto branco em meio ao breu. Seus traços eram difíceis de discernir na penumbra, mas eu sentia seu olhar fixo em mim. Eu tentei dizer algo, boa noite, posso ajudar, mas as palavras morreram na minha garganta. A voz dele me travou, me congelou ali, no banco do motorista, incapaz de qualquer reação. Era estranha, profunda, gutural, parecia vir de muito, muito longe, de dentro de um poço fundo e seco, de um abismo insondável. Era como se as palavras tivessem que viajar uma distância imensa, através de camadas de tempo e espaço, antes de alcançar meus ouvidos, ecoando em um vazio cavernoso. E ele estava parado ali, bem ao lado da minha janela, tão perto que eu podia sentir o ar parado ao redor dele, um ar que parecia mais frio, mais denso do que o resto da noite. Meu coração batia forte, um tambor descompassado e frenético no peito, quase saindo pela boca. O suor escorria frio pelas minhas têmporas, um presságio, uma profecia silenciosa do que viria. Eu sentia meu sangue gelar nas veias, minha respiração ficar curta, superficial, como se o oxigênio estivesse rareando. Ele pediu informações, com aquela voz distante, espectral. Queria ir para a vila de São João, para uma missa de sétimo dia. Uma missa de sétimo dia. Aquelas palavras pairaram no ar, pesadas, dissonantes, uma melodia macabra. Eu não entendi de imediato a estranheza do pedido, a impossibilidade dele. A vila de São João, eu sabia, não existia mais. Não era nenhuma lembrança em mapas antigos. Havia sido engolida pelo tempo, pelas águas de alguma enchente que a levou embora, pelo esquecimento desde os anos 70. 70, imagine. Quase meio século se passou desde que a última casa desmoronou, desde que o último morador partiu. Eu disse a ele, com a voz embargada pelo medo e pela confusão, que não havia vila alguma por ali, que a vila tinha desaparecido há décadas, que só existia um campo seco onde antes havia casas, uma memória fantasma. Mas a voz dele continuou, grave, quase um sussurro que parecia vir de dentro da minha própria cabeça, reverberando nos meus ossos. Ele não parecia me ouvir, ou talvez não quisesse me ouvir, preso em alguma repetição eterna. Seus olhos, eu não conseguia distinguir os olhos na escuridão profunda do seu rosto, apenas uma sombra densa onde deveriam estar as feições humanas. Era como se seu rosto fosse um vazio, uma tela em branco no meio da noite, sem expressão, sem vida. Eu sentia que ele não era de lá, não era daquele tempo. De repente, sem qualquer aviso, sem um som sequer, o carro falhou. As luzes do painel piscaram como velas prestes a se apagar, vacilando no breu. O motor engasgou, uma tosse metálica, seca, agoniante, parecendo de um animal ferido. O Uno tremeu violentamente, todo o veículo chacoalhou, como se estivesse com uma febre alta. Depois ficou mudo, um silêncio absoluto e aterrador que engoliu o zumbido do motor e até mesmo o som do meu próprio coração. As luzes do painel se apagaram por completo, mergulhando o interior do carro em uma escuridão ainda mais profunda. Depois voltaram, fracas, bruxuleantes, quase apagando novamente, piscando erraticamente. Uma pane elétrica. Tentei me convencer, uma descarga na bateria. Mas eu sabia que era mais do que isso. Meu corpo inteiro gritava que era algo sobrenatural, algo que desafiava toda a lógica, toda a razão, toda a ciência que eu, um técnico, dominava. Era o inexplicável me encarando. E então, o cheiro. Não escutei, senti. Um cheiro.
Um aroma doce demais, enjoativo, que invadiu minhas narinas com uma agressividade sufocante e grudou na minha garganta, queimando-a. Era como um buquê imenso de flores de velório, lírios brancos e crisântemos roxos, apodrecendo lentamente sob o sol, no calor úmido e abafado do sertão. Um cheiro de morte disfarçada em perfume, um odor que anunciava o fim, que prometia a desgraça, que trazia consigo a lembrança dos cemitérios, da terra revolvida, dos corpos em decomposição. Era insuportável, me dava náuseas. Eu olhei para o homem novamente. Ele estava imóvel, parado, me encarando com aquele vazio onde deveriam estar os olhos. Seu semblante era imperturbável, inexpressivo, uma máscara de pedra. Não havia sinal de vida, nem de morte, apenas uma presença gélida, inumana, que me pesava como um fardo. Uma vontade avassaladora de fugir, de abandonar o carro e correr pela estrada de terra, sem olhar para trás, tomou conta de mim. Mas meus pés estavam pregados ao chão do carro. Meu corpo não respondia aos comandos do meu cérebro, paralisado pelo terror mais puro. Abri a porta, lentamente, com uma estranha urgência, um desejo desesperado de romper aquela conexão bizarra. Olhei para o chão, para o lado do carro, onde ele estava parado um segundo antes, sua figura imaculada em contraste com a terra. Nada. O homem, ele tinha sumido, desapareceu. Evaporou no ar seco do sertão, como fumaça que se desfaz no vento, sem deixar uma única pegada na terra solta, na poeira fina que cobria tudo. Nenhuma marca, nenhuma prova de que ele esteve ali, apenas a lembrança vívida da sua presença. Apenas o vazio, o silêncio que se tornou ainda mais opressor, o vento que balançava as poucas árvores secas de um jeito fantasmagórico, como braços esqueléticos chamando por mim. Eu estava sozinho, ou pelo menos, era o que eu queria desesperadamente acreditar. O motor do carro, inexplicavelmente, voltou a funcionar suave, como se nada tivesse acontecido, como se a pane elétrica e o cheiro de morte fossem apenas um delírio meu. As luzes se acenderam normalmente, o rádio que antes estava mudo, agora tocava uma canção qualquer, abafada, quase inaudível, mas era um som familiar, um fio de sanidade. Eu entrei, o suor escorrendo frio e abundante pelas costas, minhas mãos tremendo incontrolavelmente no volante, sujas de terra e medo, o corpo inteiro em um estado de choque. Eu precisava sair dali, rápido, o mais rápido possível, antes que a escuridão me engolisse por completo. Engatei a primeira marcha, pisei no acelerador com força, sentindo o carro vibrar sob meus pés, um desejo animalesco de fuga. Foi então, no exato momento em que o carro começou a se mover, em que as luzes do freio se acenderam e o motor ganhou velocidade, senti uma pontada gelada na nuca, como se um dedo de gelo tivesse me tocado. Minha garganta secou de uma vez, um grito ficou preso ali, ardendo, querendo sair, mas incapaz. A voz. A mesma voz profunda, cavernosa, que parecia vir de dentro de um poço sem fundo, que me atormentava minutos antes, agora parecia emanar diretamente do banco de trás do meu próprio carro, sussurrando algo ininteligível, mas carregado de uma intenção terrível, maligna, que se infiltrava na minha alma. Eu girei, rápido, o corpo tenso, paralisado pelo terror mais puro e avassalador. Nada. Só o banco vazio, o escuro me encarando de volta, um abismo sem fim, um convite ao desespero. O ar ficou gelado, um frio que não vinha de fora, um frio que parecia sugar o calor do meu próprio corpo, me deixando entorpecido, sem vida. Eu respirei fundo, tentando puxar ar para os pulmões, mas parecia que o oxigênio havia desaparecido do interior do veículo, me sufocando lentamente, me roubando a última fagulha de esperança. O medo me consumiu por completo, me paralisou em cada fibra do meu ser, em cada nervo, em cada célula. Eu dirigi, sem olhar para trás, os olhos fixos na estrada empoeirada, a voz ainda ecoando em minha mente, a sensação da presença gélida, do ar pesado e impregnado do cheiro de velório que parecia estar ali, dentro do meu carro, me envolvendo. Meu colega de trabalho, um tempo depois, quando eu finalmente tive coragem de contar o que tinha acontecido naquela noite maldita, a noite que mudou minha vida para sempre, confirmou minha suspeita,
Disse que não era a primeira vez que alguém via aquela figura, que muitas pessoas já haviam presenciado o mesmo evento. Ele me disse que ali na curva do Angico era comum encontrar um pagador de promessa, um homem que morreu a caminho do velório da própria mãe, com suas roupas de domingo, seu último alento. Ele nunca chegou ao destino, nunca conseguiu se despedir e agora vagava eternamente, buscando um caminho, um fim. E eu, Clayton, por alguns minutos que pareceram uma eternidade, estive com ele. Eu o vi. Eu o ouvi. Eu o senti. Ele ainda está lá, à espera. E eu sei que ele me procura, ainda. O cheiro, aquele cheiro de couro velho e podridão, ainda impregna minhas narinas, meus pulmões, invade meus sonhos mais profundos, mesmo aqui, na segurança relativa do meu apartamento na capital, anos depois. Ele é um lembrete constante, uma maldição olfativa. Meu nome é João. O que me aconteceu naquela fazenda esquecida no tempo, na divisa da Paraíba com Pernambuco, em 2019, é uma cicatriz invisível, mas profunda, na minha alma, uma marca que o tempo se recusa a curar. Fui para lá com um propósito claro, vender o gado da família, desfazer-me de um fardo, fechar um capítulo de perdas recentes, de lembranças agridoces que me assombravam. Não sabia que, ao tentar fechar um capítulo, abriria outro, um livro de pavor, de uma realidade sombria que desafiava tudo o que eu conhecia sobre o mundo, sobre a vida e sobre a morte. A fazenda, afastada da civilização, aninhada no sertão profundo, onde o silêncio era uma entidade palpável, era silenciosa demais, já carregava um ar pesado, uma melancolia antiga que se misturava a um prenúncio de algo sinistro, de uma ameaça que ainda não tinha nome. Eu sentia isso em meus ossos. Os cachorros, que normalmente eram bravos guardiões, cães de caça e de rastro, uivavam para o nada nas noites, um lamento agudo e perturbador que me arrepiava a espinha. Eles se encolhiam nas patas do caseiro Zóimo, o corpo tremendo em espasmos, os pelos eriçados, os olhos vidrados de um medo irracional, como se vissem fantasmas, ou algo pior. Zóimo, um homem de poucas palavras, com a pele curtida pelo sol impiedoso e pela vida árdua do campo, mas de olhos sempre atentos, parecia mais pálido a cada dia que passava, mais calado, a sombra do pavor desenhada em seu semblante marcado pelo tempo. Eu perguntei, Zóimo, o que há com os bichos? Ele apenas balançou a cabeça negativamente, os lábios apertados, o queixo tenso, um silêncio que falava mais alto que qualquer palavra. Ele também sentia. Eu sabia. O gado, sempre manso, acostumado ao toque humano, pastando tranquilamente nas pequenas encostas, estava agitado, berrava na madrugada, um coro de terror que ecoava pelos vales, subindo a ladeira até a casa. Não era fome, não era sede, não era o ataque de uma onça ou lobo-guará. Era medo. Um medo primordial, visceral, que eu podia sentir no ar denso da noite. As vacas se chocavam umas contra as outras nos currais, as patas raspando no chão de terra batida, o pânico estampado em seus olhos enormes e escuros, perdidos no terror. Eu tentava acalmá-las, mas elas recuavam, relinchavam, como se eu fosse parte da ameaça. E os abortos? Várias vacas. 7, ao todo, em uma semana, um número assustador e inexplicável. Os fetos, pequenos, disformes, com uma aparência grotesca, pareciam mumificados, uma pele ressecada e escura, sem vida, sem a menor chance de vida. Alguns tinham manchas escuras, como se tivessem sido queimados internamente. Um cheiro doce, mas putrefato, quase de formol, misturado ao de carne em decomposição, pairava no ar pesado do curral, atraindo moscas em nuvens densas, zumbindo de forma incessante. Zóimo apenas balançava a cabeça, os lábios apertados. Ele não tinha explicação lógica para aquilo, apenas o olhar de quem já tinha visto coisas demais. O terror começava a se enraizar em mim, uma semente fria de pavor germinando em meu peito. Eu voltava da cidade vizinha, de um pequeno povoado onde fui buscar suprimentos, a picape sacolejando na estrada de terra esburacada. O sol já se punha no horizonte, tingindo o sertão de um laranja doentio, quase de sangue derramado. Na estrada de terra batida,
a muitos quilômetros de qualquer outra alma viva, no meio do nada, onde a civilização era apenas uma lembrança distante, uma silhueta alta, inumanamente alta, de uma forma que desafiava a perspectiva. A princípio, pensei ser um vaqueiro solitário, um viajante atrasado, mas algo estava errado, profundamente errado na forma como aquela sombra se desenhava contra o crepúsculo. Um gibão, uma roupa de couro crua e antiga, daquelas usadas por vaqueiros de outros tempos, um chapéu de couro de abas largas cobrindo o que seria o rosto, tudo velho, surrado, desgastado, como se tivesse saído de um tempo esquecido, de uma lenda viva. O Cavaleiro da Meia-Noite, a lenda local que Zoimo havia me contado, o Cabra da Meia-Noite, pensei com um arrepio que desceu pela minha espinha, um calafrio que chegava até os ossos. A criatura se moveu, lenta, sem pressa, com passos arrastados, como se o tempo não existisse para ela, como se estivesse presa em um limbo eterno. Não havia rosto sob o chapéu, apenas uma carne viva, pulsante, com veias escuras e salientes, como um órgão exposto ao ar, mas coberto de um tom cinzento, quase cadavérico, que me causou náuseas. Um rastro de óleo preto, denso, viscoso, com um brilho estranho, ficava para trás a cada passo, corroendo a terra, deixando uma marca escura e fétida. Exalava um cheiro de podridão, de carniça velha, de algo que morrera há muito, muito tempo, que me revirava o estômago, me forçava a segurar a respiração até meus pulmões doerem. Eu acelerei a picape, o motor tossindo, o coração aos saltos dentro do peito, a garganta seca, um grito preso que eu não conseguia soltar. Olhei pelo retrovisor, a figura ainda estava lá, diminuindo lentamente na distância, mas ainda lá, sua presença maligna gravada em minha mente. Na noite seguinte, o gado em pânico novamente. Os berros eram mais agudos, mais desesperados, um som que rasgava a escuridão e a pouca sanidade que me restava. Eu não podia ignorar. Corri para o curral, a lanterna na mão, a luz tremendo junto com o meu corpo, que já não me obedecia totalmente. E lá estava, no centro do curral, imóvel, uma estátua sombria, observando o caos que havia provocado, a agonia animal que se espalhava. A mesma figura, o mesmo couro sujo, o mesmo chapéu que ocultava o horror. O fedor era insuportável, concentrado, quase sólido, o óleo preto escorrendo do seu corpo, gotejando no chão, marcando a terra batida com poças escuras e brilhantes, refletindo a luz da minha lanterna de forma macabra. As vacas batiam nos portões de madeira, desesperadas para escapar daquela presença maligna. Eu não conseguia me mover. Meus pés pareciam presos ao chão por uma força invisível, meus músculos travados pelo terror. A criatura não fazia som, mas eu sentia seu olhar, sua presença maléfica, o peso de uma maldição ancestral que se manifestava diante de mim. Ela apenas ficou ali, por longos minutos que se estenderam como uma eternidade de terror puro, observando-me, estudando-me. Então, tão silenciosamente quanto surgiu, com um movimento lento e fluido, ela se virou e desapareceu na escuridão impenetrável da mata que cercava a fazenda, levando consigo a pouca luz que ainda restava em mim. Eu tremi incontrolavelmente, meus joelhos falharam, e caí no chão sujo do curral. Voltei para casa sem conseguir respirar direito, o ar parecia ter se solidificado em meus pulmões, pesando toneladas. Fechei a porta do meu quarto, de madeira maciça, um refúgio frágil e ilusório contra o que quer que fosse aquilo. Tranquei com o cadeado enferrujado. Puxei a comoda mais pesada para a frente, arrastando-a com dificuldade, tentando bloquear qualquer entrada, criando uma barreira simbólica contra o inexplicável. O medo era um gelo na minha espinha, congelando cada fibra do meu ser, paralisando-me por completo. Deitei na cama, se é que se pode chamar aquilo de deitar, pois meus olhos estavam arregalados, fixos no teto, incapazes de piscar, incapazes de descansar. Sons. Riscos na madeira da parede externa do meu quarto, arranhões secos e precisos. Arrasto pesado no telhado, como se algo enorme estivesse se movendo lá em cima. Algo lá fora. Não eram os guaxinins noturnos, não eram as corujas, não era o vento brincando nas árvores secas. Era algo pesado, algo intencional, algo que procurava por mim. Um baque surdo na porta do meu quarto. Outro, e outro, mais forte.
mais insistente, madeira rangendo, gemendo sob uma pressão absurda, as dobradiças da porta estalando. Um cheiro, o mesmo cheiro de couro velho, de podridão pútrida, de carne estragada, invadia o quarto pelas frestas da porta e da janela, me asfixiando lentamente, me impregnando por dentro. Eu estava paralisado na cama, suando frio, o lençol encharcado grudado em minha pele, meu corpo tremendo. Escutei cada som, cada raspão, cada batida. Senti cada vibração da madeira. A porta parecia querer ceder. Meus olhos fixos na porta, esperando o inevitável, o momento em que ela se partiria em pedaços. A cada impacto, o som era oco, úmido, como se uma massa de carne molhada batesse na madeira, ou algo pior, algo com garras afiadas. Aquilo estava tentando entrar, com uma persistência demoníaca. Por horas, que se arrastaram como séculos de agonia, eu fiquei ali, respirando pesado, tentando controlar o pânico que me consumia, sentindo o ar rarefeito. O silêncio finalmente voltou, cortando os sons do ataque, mas não trouxe paz, apenas um vazio assustador, uma ausência que era mais terrível que o barulho. Apenas o som do meu coração batendo descompassado, um tambor frenético de pânico e alívio momentâneo. Amanheceu, um sol fraco, pálido, indiferente ao meu sofrimento, mal iluminando o céu ainda cinzento do sertão. Eu mal podia me mover, cada músculo do meu corpo estava tenso, dolorido, como se tivesse travado. A porta do meu quarto, de madeira maciça e espessa, tinha 3 sulcos profundos, cicatrizes escuras e largas, como cigarras enormes, ou dedos feitos de pedra e metal, ou talvez cascos, tivessem tentado rasgá-la em pedaços. A madeira estava corroída, enegrecida nas bordas dos sulcos, um veneno invisível agindo. O cheiro de podridão ainda estava impregnado nela, forte, enjoativo. Corri para o quarto de Zóimo, meu único companheiro naquela solidão opressora. Ele estava na rede, inerte. Seu corpo pendia sem vida. Seus olhos, arregalados de forma grotesca, fixos no teto de taipa, vidrados no vazio, sem brilho. Uma expressão de terror puro, de agonia indizível, de um último segundo de pavor congelada para sempre em sua face envelhecida e cinzenta. Morto. De susto, disseram os poucos que vieram depois, os vizinhos descrentes que não acreditavam na minha história alucinada. Mas eu sabia a verdade. Zóimo havia visto. Zóimo havia sentido. Zóimo não aguentou o que a escuridão da fazenda revelara. Eu não esperei mais um dia. Não aguentei mais um minuto sequer naquele lugar amaldiçoado que agora me parecia um inferno na terra. Vendi a fazenda. Por um preço irrisório, uma pechincha que me rendeu quase nada, apenas para me livrar dela, para me livrar daquilo que a habitava. Perdi tudo em termos financeiros, mas acreditei, ingenuamente, que ganhei minha vida de volta, ou o que restou dela, minha sanidade frágil e abalada. Nunca mais voltei. Nunca mais olhei para trás com medo do que poderia ver ou sentir. Mas o cheiro, aquele cheiro de couro velho, aquele rastro de podridão, ele me persegue, me atormenta a cada instante, não me dá trégua. Está no meu apartamento, nas minhas roupas, na minha pele, infiltrado em cada poro. Está em mim, e eu sei. Eu sei que ele pode voltar a qualquer momento. Aquele vulto, ele deslizava sem som, sem forma definida, e me seguia para sempre. Meu nome é Valdir. O que aconteceu naquela noite, uma noite quente e abafada no sertão da Bahia, ainda me persegue, ainda me assombra em cada sombra, em cada ruído noturno. Eu e minha esposa, Neide, voltávamos de um culto de domingo, o coração cheio de paz, a cabeça leve, depois de horas de louvor e oração. A estrada de terra, entre as pequenas cidades de Monte Santo e Euclides da Cunha, era escura, uma fita solitária cortando a vastidão da caatinga. À luz do farol da minha velha moto, uma Yamaha surrada mas fiel, mal conseguia furar a penumbra densa que engolia tudo ao nosso redor, revelando apenas o que estava bem à frente, deixando o resto para a imaginação, ou para o que se esconde traiçoeiramente nela. Neide ia na garupa, apertada em mim, o corpo dela quente contra o meu,
O vento morno em nossos rostos queimados de sol, o cheiro forte de poeira levantada, de mato seco, de terra vermelha no ar pesado. A lua era apenas um filete, quase imperceptível, afogada na escuridão. De repente, senti Neide se encolher mais forte contra as minhas costas. O aperto dela se intensificou, quase doloroso. Ela não disse nada por um instante, o corpo rígido, tenso. Apenas apertou, e eu senti o tremor sutil que a percorria. Eu sabia, com aquela certeza gelada que só o instinto primal pode trazer, que algo estava gravemente errado. Neide é uma mulher de fibra, de fé inabalável, forte como a aroeira, destemida diante das adversidades da vida no sertão, mas naquele momento, o corpo dela tremia, um tremor incontrolável que se transmitia para mim. Valdir, a voz dela saiu um sussurro quase inaudível, esganiçado pelo medo, mal atravessando o barulho do motor e do vento: "Não pare, pelo amor de Deus, não olhe para trás." A insistência em seu tom, a urgência desesperada daquelas palavras me gelou o sangue nas veias, solidificando o medo que começava a tomar conta de mim. Meu coração disparou, batendo forte contra as costelas, um tambor frenético em meu peito. O que ela poderia ter visto, pensei, para ficar daquele jeito, para implorar daquela forma, para sentir um pavor tão profundo que a deixava sem voz, apenas com a súplica? Minha mente corria, tentando processar a situação, buscando uma explicação lógica para o medo dela, para o meu próprio medo crescente. Eu queria parar a moto, queria virar a cabeça, queria ver com meus próprios olhos o que aterrorizava Neide, mas o pavor palpável em sua voz, o aperto convulso de seus braços ao meu redor, me impedia de fazê-lo. Eu acelerei, a moto guinchou um pouco, o pneu traseiro girou na areia solta, levantando mais poeira fina que engolia a já precária visibilidade. A cada metro que avançávamos naquela estrada sem fim, a sensação de que éramos observados, de que algo nos seguia, crescia exponencialmente. Eu sentia uma pressão estranha nas costas, como se um peso invisível, gélido e pesado, estivesse ali, me empurrando, nos impelindo para frente, mas também nos sufocando. A curiosidade insana e o medo paralisante lutavam uma batalha feroz dentro de mim, uma guerra silenciosa que me consumia. O que, eu me perguntava com um desespero crescente, havia no pequeno espelho retrovisor da minha moto que ela não queria que eu visse, que ela implorava que eu ignorasse? Era uma pergunta que queimava em minha mente, uma brasa ardente que me torturava. Minha cabeça girava, a tentação de virar, de desobedecer, era forte, quase irresistível. Eu sabia, no fundo do meu ser, que não deveria fazer aquilo, que a advertência de Neide vinha de um lugar de terror genuíno. Mas a curiosidade, aquele instinto primário e quase suicida de saber o que nos perseguia, de dar nome ao inimigo invisível, foi mais forte do que a razão, mais forte do que o medo. Eu tomei a decisão em uma fração de segundo. Lancei um olhar rápido, apenas um relance fugaz, um piscar de olhos, no pequeno espelho empoeirado e trêmulo da minha velha moto, entre um solavanco e outro. O que vi naquele breve instante? O que vi. Um arrepio frio, um calafrio que parecia vir do mais profundo abismo, me subiu pela espinha, mesmo sob o calor opressor daquela noite baiana. Uma sombra. Mas não uma sombra comum, não a sombra de uma árvore retorcida ou de um poste solitário. Não era uma pessoa. Não era um bicho conhecido. Era algo alto, de uma altura antinatural que desafiava a natureza, desengonçado em sua forma, sem rosto, sem olhos, sem qualquer traço discernível que o conectasse a qualquer coisa viva que eu já tivesse visto ou sequer imaginado. Ele não caminhava, não corria como um animal perseguindo sua presa. Ele deslizava. Deslizava pela estrada escura, pela terra batida, macia e silenciosa, como se flutuasse a poucos centímetros do chão irregular, sem tocar o solo. E o mais aterrorizante de tudo, ele se mantinha a uma distância constante da minha moto, a meros poucos metros, seguindo nosso ritmo, acompanhando nossa velocidade, sem emitir um único som. Sem passos, apenas o silêncio pesado e opressor, e o vento cortando meus ouvidos, o único som audível. Neide, sentindo o meu olhar, meu congelamento, repetia baixinho, quase em prece, em um lamento sussurrado: "Não pare, não pare, não olhe, Valdir,
por favor. Mas eu já tinha olhado. E agora, com a imagem gravada a ferro em minha mente, eu não conseguia tirar os olhos daquele maldito espelho. A criatura estava lá, sempre lá. Eu acelerei mais ainda, desesperado, torcendo o acelerador até o limite, sentindo o motor da moto reclamar sob o esforço extremo, um gemido mecânico que se misturava ao meu próprio desespero. O motor rugia, parecia explodir sob minha mão, mas o vulto disforme parecia não se importar. Ele apenas seguia, sem esforço aparente, como uma mancha escura na retina que se recusava a ir embora, que se grudava à existência. Os olhos de Neide estavam arregalados, fixos na escuridão à frente, aterrorizados, lágrimas escorriam pelo rosto dela, salgadas e quentes, mas ela não ousava chorar alto, não ousava fazer um som que pudesse atrair mais atenção para nós. Eu sentia a umidade em suas costas, o suor frio que brotava do medo dela, do nosso medo compartilhado, um medo que nos unia naqueles momentos finais daquela perseguição. O coração pulsava forte, tão forte que parecia querer sair pela minha garganta, sufocando-me. A boca estava seca, um deserto árido. O ar parecia mais denso, difícil de respirar. Cada segundo era uma eternidade. Finalmente, depois do que pareceram horas de agonia, chegamos ao sítio. A pequena casa de taipa, humilde e simples, com suas paredes de barro e telhado de palha, a cerca rústica de arame farpado esticada entre postes de aroeira, o portão de madeira rangendo como um lamento, tudo, cada detalhe familiar, parecia um porto seguro, um refúgio abençoado depois daquela perseguição infernal. Eu estacionei a moto bruscamente, os pneus levantando uma nuvem de poeira avermelhada que pairou no ar. Neide desceu apressada, as pernas bambas, cambaleando, os olhos ainda fixos na estrada por onde havíamos vindo, como se esperasse o retorno do horror a qualquer momento. Eu, por um instante, levantei os olhos novamente para o retrovisor. Vazio. A estrada estava escura e silenciosa, como se nada tivesse acontecido. Por um único segundo, um momento fugaz de alívio, pensei que tudo havia sido um delírio, uma ilusão terrível da noite, um pesadelo acordado que finalmente havia chegado ao fim. Mas Neide não se moveu. Ela estava paralisada, os olhos fixos em um ponto específico. Ela apontou, com o dedo trêmulo, indicando algo além de mim, para a cerca de arame. O vulto estava lá, parado, imóvel, junto à cerca de aroeira, na entrada do sítio, bem onde a escuridão era mais densa. Alto, sombrio, sem rosto, sem forma definida. Apenas uma forma disforme que parecia sugar e absorver a pouca luz da noite estrelada, criando um buraco negro na paisagem. Não se mexia, não fazia som, não parecia respirar. Apenas observava. Minha garganta secou completamente, um nó apertado impedindo qualquer som. Neide me puxou para dentro de casa com uma força desesperada, trancando a porta de madeira com um baque surdo, um som que reverberou pelo silêncio, selando nossa prisão. A noite foi longa, interminável, uma eternidade de pavor e apreensão. Cada estalo da madeira da casa, cada ruído do vento se insinuando pelas frestas, cada folha seca rolando no terreiro, era um gatilho para o pânico que nos consumia. Eu e Neide nos encolhemos na cama de casal, sob o lençol fino, acordados, em silêncio absoluto, nossos ouvidos tensos, procurando o menor sinal. E ele estava lá fora. Nós o ouvimos. Primeiro, um arranhar suave, depois mais forte, um som rítmico nos aremes da cerca, um ruído agudo, metálico, que parecia rasgar o tecido da noite, um som de garras ou algo afiado raspando o metal. Depois, o som se moveu. Parecia rodear a casa, lento, deliberado. Passos arrastados, arranhões ocasionais nas paredes de barro, um sussurro indistinto que eu não conseguia decifrar, ou talvez fosse apenas o vento pregando peças com nossa mente já fragilizada. Eu me agarrava a Neide, ela a mim, nossos corpos tremendo de frio, de medo, de puro e indizível terror. A cada arranhão, a cada movimento, a esperança, a frágil esperança de que fosse apenas um animal selvagem, um porco do mato, uma onça, diminuía a cada minuto, esvaindo-se completamente. Aquilo não era um animal. Era algo mais antigo, mais perverso,
algo que emanava uma maldade pura e silenciosa. A madrugada demorou a chegar, estendendo-se em uma agonia que parecia não ter fim. Os primeiros raios de sol, tímidos e pálidos, filtrando-se pelas frestas da janela, foram um sinal de que a criatura, talvez, tivesse finalmente ido embora, recuado para as sombras de onde veio. O medo, porém, permaneceu, um nó apertado no estômago, um peso sufocante no peito. Neide se recusou a sair da cama, paralisada pelo pavor. Mas eu precisava ver. Precisava de uma confirmação, de algo que me dissesse que não enlouqueci, que aquilo não foi uma invenção da minha mente perturbada. Fui até a cerca, com o sol já mais alto, os pássaros cantando, tentando impor uma normalidade que não existia mais para mim. E lá estavam. Não marcas de patas, nem de mãos humanas. Nos postes de aroeira, resistentes e duros como rocha, havia marcas. Queimaduras profundas, círculos perfeitos, como se algo incandescente, algo com um calor infernal, tivesse sido pressionado ali com força descomunal. A madeira estava carbonizada, preta, o cheiro de fumaça, fraco mas inconfundível, ainda pairava no ar. E no chão, onde o vulto havia parado, bem ali, a terra estava alisada, compactada de uma forma que desafiava a natureza solta do sertão, como se um peso imenso, mas sem forma, tivesse repousado ali por longas horas, sem afundar, apenas pressionando, deixando a superfície lisa, morta, sem vida. Não foi uma alucinação. Aquilo era real. Muito real. E eu sei, com uma certeza amarga e absoluta, que ele ainda está lá fora, em algum lugar naquelas estradas escuras da Bahia, esperando por outra moto, por outro casal desavisado. Esperando.